Graça e paz, bom dia. Pois bem, nós estamos estudando a revista da Escola Dominical, editora Betel, sobre família. Hoje é a última lição, a 13ª lição. Nós vamos estar falando sobre o relacionamento do cristão. E esse relacionamento envolve Deus e a família. Nós vamos estar estudando tópico a tópico e podendo esclarecer, né, algumas dúvidas que porventura nós podemos ter, né? E aí eu vou lendo a revista e você vai acompanhando comigo, tá bom? Bom, o textuário vai falar que quem ama ao pai ou à mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10:37. A verdade aplicada nos diz o seguinte: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. O objetivo dessa lição é explicar os níveis então de relacionamento de Jesus, mostrar alguns aspectos da vida cristã em relação à sua família e enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. O texto de referência está em Lucas 2:51, Lucas 12:52 e 53 e Lucas 14:26. Olha, a introdução vai nos dizer o seguinte: encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. Olha, nessa introdução nós já aprendemos que existe sim um relacionamento e esse relacionamento precisa ser compreendido que eles estão em patamares diferentes, mas os dois não se separam, os dois caminham juntos, né? E é isso que nós vamos discorrer nesta lição. O tópico 1 ele já vai abordar os diferentes níveis de relacionamento. Olha, se eu vou falar dos diferentes níveis de relacionamento, eu preciso entender o que é relacionamento. Relacionamento é bem certo que entendemos que vem do verbo relacionar. Relacionar nada mais é do que você estar junto ou trocar informações ou expressar um nível de intimidade, conhecimento do outro. Então, relacionar é tudo que envolve uma pessoa e outra, ao ponto de ter tal intimidade. Jesus, durante o seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nessa terra, o aspecto relacional. Olha, isso é muito importante nós sabermos, que o nosso Deus enviou o seu Filho e ele se fez carne. Olha, ele sentiu as mesmas dores, ele sentiu as mesmas emoções, ele esteve aqui, ele se fez homem. E se fazendo homem, ele deixou exemplo para nós que o ser humano, ele não pode viver sozinho. O ser humano, ele não pode se isolar. É uma característica do ser humano o relacionamento, a convivência, né? Então fique bem claro isso. E de que forma que Jesus mostrou esses níveis de relacionamento? O primeiro exemplo que nós temos de Jesus Cristo é que Jesus e sua família terrena. Ele expressou o seu relacionamento na família. Olha, vamos ler. De acordo com o plano divino de salvação,
O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é fato, é real. Está em João 1,14. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que incluía uma mulher, chamada Maria, cujo útero abrigou ele, Jesus, e um homem, José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus. Nós vemos isso em Mateus 13:55, Lucas 14:22. Olha, se nós observarmos aqui, nós vamos ver uma lição maravilhosa, que um relacionamento sadio, que um relacionamento que faz com que o indivíduo ele construa eficazmente na sociedade, ele evolui para que tudo seja de forma coerente. É necessário nós observarmos que o relacionamento ele começa na família. Pois bem, quando falamos de relacionamento familiar, imaginamos pai e mãe. E tudo isso permite que o indivíduo ele cresça de uma forma sadia. E como qualquer outra família, vamos entender também que, como irmãos, nasceram de Maria e de José. Então Jesus, ele vivenciou todo o contexto da família, pai, mãe e irmãos. Portanto, Jesus experimentou também a sua passagem na terra na forma do homem. Nós vemos isso em Filipenses 2:8. Olha, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também nesse nível de relacionamento. Ele deixou o exemplo. E aí nós ficamos imaginando, e se Jesus ele tivesse não vindo nesse contexto? É bem certo que nós não teríamos parâmetros sadios de relacionamento. Você que leu e aprendeu comigo sobre essa eficácia, entenda que nós precisamos construir, nós precisamos nos doar para que esse relacionamento familiar ele seja sadio. Eu não sei você que talvez esteja aí me vendo, você que talvez vai me ouvir e ver esse vídeo, talvez possa imaginar, olha, mas a minha família, ela se desagregou, a minha família, ela se desfez. Creia em Jesus. Nós precisamos ser pessoas que desejam esse contexto familiar. Você vai ver que viver esse ambiente familiar é sadio para nós. Embora haja diferenças, embora haja alguns momentos até mesmo de discussões, embora haja algum momento de, vamos dizer assim, momentos onde não há uma troca de ideias iguais. Mas o ser humano é assim, somos diferentes e precisamos convivermos no meio dessa diferença, mas contudo, pensando no contexto familiar. Amém, amados? Olha, relacionamento de Jesus com Maria e José. Nós vamos ver que Jesus já nos deu exemplo que o relacionamento, ele é sadio quando é na família. E agora a lição ela vai falar sobre o relacionamento de filhos com os pais. É preciso efetivar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Eles seguiram não simplesmente um protocolo, mas eles seguiram princípios. E quais os princípios que eles seguiram? A revista vai falar que houve a circuncisão. Circuncisão fala da aliança com Deus. Vai falar de apresentação no Senhor no templo. Ou seja, trazendo, entendendo o Senhor, este é seu, né? Os filhos são herança do Senhor. Aqui está, nós apresentamos diante de ti. A ida para o Egito e até o retorno.
Por que enfatizar a ida para o Egito e o retorno? Porque eles ouviram a voz de Deus. Então observa até agora que eles seguiram princípios de aliança, eles seguiram princípios de dizer que esta criança era um agradecimento ao Senhor e ouviram a voz do Senhor. Formação em uma profissão. Você sabe, a história vai dizer que José era carpinteiro e, portanto, ensinou isso ao seu filho. Instrução religiosa, entre outros. Olha, então não ficou nada a dever esse relacionamento. Por quê? Um verdadeiro exemplo para os pais de outros. Olha, outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais. Nós vemos isso em Lucas 2:51. Enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar o seu ministério, Jesus acompanhava os pais. Esse Lucas 2:51 vai falar que eles visitaram Jerusalém e agora estava retornando. Um verdadeiro exemplo para os filhos. Mesmo na cruz sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada, onde ele diz: Olha, eis aí os teus filhos, eis aí a tua mãe. Evidente após o início do seu ministério, a prioridade de Jesus, ela passou a ser um cumprimento do plano divino de salvação, o que nem sempre foi compreendido, talvez por sua mãe. Olha, esse tópico 1.1 vai nos mostrar muito isso, que nós temos a função como pai de instruir os nossos filhos em diferentes níveis. Acredite nisso. É preciso a instrução em diferentes níveis. Níveis espirituais, nível emocional, nível profissional. É preciso haver um equilíbrio. Eu não posso ser demasiadamente um e esquecer o outro. Mas também vai dizer aos filhos: escute os bons conselhos. Quando nós escutamos bons conselhos, tudo dá certo. Esteja debaixo da autoridade dos pais. Quando nós assim fizermos, vai chegar um tempo, como chegou no tempo de Cristo. Tudo que Jesus passou era um processo, era um preparo. Quando chegou o tempo do seu ministério, ele avançou, ele conseguiu concluir muito bem. Amém? Olha, o 1:3 vai falar sobre o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Então apontamos o relacionamento de Jesus com a sua família, apontamos o relacionamento de Jesus com seus pais, mas também existe um outro nível de relacionamento com aqueles que são mais chegados, e no caso os discípulos. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José, consequentemente irmãos de Jesus, não implicou automaticamente que ele tinha um relacionamento harmonioso com Jesus, com o Filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto. É bem certo que os irmãos de Jesus tinham uma dificuldade de entender que ele era o Filho de Deus. Ora, cresceram juntos, brincaram juntos, então havia essa dificuldade. Porém, olha o que Jesus nos diz. Quando pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam crer nele como Messias prometido, sendo assim seus discípulos, eram considerados por ele então sua família. Olha, ele vai dizer isso: todo aquele que crê, todo aquele que acredita, tornam-se parte da minha família. Também usa o aspecto estreito, íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir todo o povo, identificando como família de Deus. Isso nós encontramos em Efésios 2:19. Então Jesus vai nos mostrar o seguinte: olha, ele deu exemplo em nível de relacionamento. Ele disse: o meu relacionamento foi com a minha família, o meu relacionamento foi com os meus pais, mas o meu relacionamento também, ele se estende em todo aquele que confia e acredita que eu sou o Messias. Então, nós já entendemos que o nosso Jesus,
ele é relacional. Ele ama relacionar-se, ele ama estar junto, tendo intimidade. E agora nós, como igreja, como cristãos, nós precisamos então olhar para essas características do nosso Jesus e aplicá-las. Olha, o tópico 2, então, ele vai falar o seguinte: se Cristo deu exemplo de relacionamento familiar, se Cristo deu exemplo de relacionamento com seus pais, como o cristão deve fazer? Então, o tópico 2 vai falar sobre o cristão e a sua família. Olha, importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivemos. Nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja e as orientações contidas na palavra de Deus. Olha, daqui já tiramos grandes proveitos, não é verdade? É necessário nós entendermos a realidade que nós vivemos. Como assim? O próprio autor vai dizer que tem momentos que não é tão harmonioso como o plano original, ou muitas das vezes quando nós desejamos. Se não é assim, então a Bíblia ela vai nos orientar como devemos viver, mesmo que não há uma harmonia tão clara, mesmo que não é aquilo que você assim o deseja. Então, o tópico 2.1 vai falar sobre para que isso se equilibre, para que isso aconteça. Porque eu, como cristão, ou você mesmo não sendo, ao olhar para a família e ver que ela não está harmoniosa, e ver que ela não está como você deseja, eu não posso abandonar ou dizer assim: ah, eu não quero relacionamento. Não, esse não é o caminho. Então, o tópico 2.1 vai falar sobre a importância da coerência. O que é isso? O termo coerência indica coesão harmoniosa, ou coesão, ou buscando uma harmonia. Então, se nós vemos que a família não está de uma forma harmônica, nós vamos buscar então o que? A coerência. Olha, o cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos, dos quais cremos e anunciamos. É preciso, então, haver um equilíbrio com aquilo que falamos, com aquilo que cremos e com aquilo que vivemos. Se nós andarmos nessa coerência, entendemos que estamos favorecendo para que haja harmonia dentro da nossa família. O próprio Jesus Cristo, olha, ele censurou escribas, fariseus, pela falta de coerência, ou seja, falavam, mas não viviam, anunciavam, mas não praticavam. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa. Ela fala que isso é necessário, que isso é bom. Exercer piedade para com a sua própria família. E aquele que não cuida da sua família, a Bíblia vai dizer que ele chegou a negar a sua fé. Entre outras muitas instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Olha, guarde a frase que eu vou te dizer. Para que as coisas mudem, eu preciso mudar primeiro. Para aquilo que eu desejo que seja harmonia, seja você a nota que vai produzir essa harmonia. Então, o tópico 2.1 fala a importância da coerência, é justamente para refletirmos. Eu posso, ou aquilo que muitas vezes falta para que a minha família tenha harmonia,
é a minha coerência, é o meu modo de agir, assim como o meu modo de falar. Quando eu começo a fazer isso, eu passo a ser influência aos demais e aí vamos caminhando num processo de harmonia. O 2:2 vai falar quando a família não se converte, quando há julgo desiguais, quando existe alguém que é cristão, mas também naquele contexto familiar existe alguém que não é cristão. Olha, nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. Nem todos abriram o entendimento, nem todos abriram o coração para a palavra de Deus. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. Ou seja, olha, eu vivo num contexto onde a minha família nem toda é cristã, somente eu, ou talvez você e mais alguém. A Bíblia vai nos mostrar que não é necessário, não é sadio e não se pode fazer o separar dessa família porque o outro não se converteu. A Bíblia ela vai enfatizar então que você permaneça nessa família, mas agora sendo coerente, perseverando na fé e tendo condutas, testemunho para que esses vejam e conheçam Cristo através da sua vida, através da nossa vida. Olha, há textos bíblicos que indicam esta possibilidade. Se você tiver oportunidade, leia na sua casa, eu não vou ler para não tomar tempo. Em 1 Coríntios 7, 12, 14, 1 Pedro 3, 1, lembra que lembramos do exposto no tópico 1:2. Lembra o que nós falamos no tópico 1:2? Fala do relacionamento de Jesus com seus pais, acerca então da experiência de Jesus enquanto aqui na terra, como é que ele se relacionou? Respeitando, sendo coerente. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. O que isso nos fala? Mesmo que você olhe e fale assim, nossa, eu estou prestes a desanimar, porque tem tanto tempo que eu venho pedindo a Deus para que os meus se convertam e eles não se converteram. Não desanime, Cristo não desanimou. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos dois dos irmãos que não acreditavam em Cristo, que não entendiam o propósito, passaram então a segui-lo, que foi Tiago e também Judas. Você vai ver isso em Gálatas 1:19 e Judas 1, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Tiago chegou a ser pastor da igreja em Jerusalém. Então, aprenda isso. Existem pessoas que leem a Bíblia, mas existem pessoas que leem você e elas precisam ver Jesus Cristo através da sua vida. Olha, falamos até agora sobre a importância de ser coerente no relacionamento familiar. Falamos também sobre a questão de perseverar na fé, crendo, acreditando, quando nós vivemos num ambiente onde nem todos são cristãos. Agora, nós vamos falar sobre o casamento, essa tão importante instituição divina, esse tão importante elo criado por Deus. Eu sei que muitos têm deturbado o que é casamento. Muitos não têm acreditado. A sociedade tem feito, vamos dizer assim, caricaturas dessa instituição sagrada. Mas o que nós podemos aprender? Casamento, instituição de vida para a vida na terra. Eu vou ler novamente. Então, o 2:3 vai falar sobre casamento, uma instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vinda ressurreta, ou seja,
o mundo vindouro, não haverá casamento. Olha, o casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. Olha, o casamento, quando nós lemos aqui, talvez eu li aqui e ficou um pouco complicado aí para você entender, quando Jesus afirma que na futura vida ressurreta, né, não haverá casamento, ele está falando do casamento entre homem e mulher, né? Então ele está falando que o casamento será esse que nós vivemos aqui na terra, lá no céu não. Mas ele vai dizer também que o casamento ele deve contribuir para a santificação. É no casamento que nós expressamos essa santificação. Olha, aos que permanecem solteiros, né? Aos que não se casam, nós vemos referência em Mateus 19, 1 Coríntios 7, ele também vai falar sobre esse processo de santificação baseando na instituição do casamento. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar, não significa que automaticamente os casados estão isentos das tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nessa terra e no mundo vindouro. Olha, quando pensamos nisso, logicamente vamos linkar a sexualidade. Como assim, Valdir Edson? Olha, quando pensamos em casar, pensamos, olha, não, então não vou cometer mais fornicação, não vou cometer mais pecados relacionados à vida sexual, porque agora eu tenho o meu companheiro, a minha companheira, mas isso não deixa de sermos influenciados na área sexual, como tentação. Aos solteiros, olha, talvez vão dizer, eu sou mais tentado porque ainda não me casei. Mas tudo isso não faz sentido. A única coisa que faz sentido é quando nós dizemos e convidamos Deus para ser o centro da nossa vida. Seja solteiro, seja casado, se Deus não estiver em primeiro lugar, nós cederemos à tentação, nós não constituiremos um bom relacionamento. E aí, quando pensamos em casamento, nós lembramos daquele conselho, dizendo que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, porque Cristo é o elo maior, porque Cristo é que sustenta. Amém? Olha, vamos então para o tópico 3. O tópico 1 vai falar que Jesus Cristo, ele relacionou com a família, mas ele, quando chegou o momento de seguir o seu ministério, ele estava mostrando a todos que era preciso desenvolver um relacionamento com Deus. Por isso, ela agregou todos aqueles quanto criam que ele era o Messias. O tópico 2, nós desenvolvemos aqui o relacionamento que o cristão, nós precisamos ter num ambiente familiar, coerente, perseverante na fé e crendo que Jesus Cristo deve ser o centro das nossas relações. O tópico 3 vai falar, então, que nós precisamos ter um relacionamento agora com Deus. E esse relacionamento com Deus, você vai ver que ele deve ter primazia. Olha, vejamos. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, não é verdade? Olha, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacidade do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. A nossa base como cristão continua sendo a palavra e sempre vai ser a palavra de Deus. Olha,
Quem nos capacita, a própria palavra vai dizer que é o Espírito Santo. Então, quando nós desenvolvemos, quando nós entendemos, quando nós estabelecemos prioridades, mas usando como base a palavra de Deus, nós vamos conseguir viver as diferentes situações que nós vivemos na vida. O 3-1 nesse relacionamento com Deus, se nós estamos falando um relacionamento com Deus, é bem óbvio que nós precisamos amar a Deus. O 3-1 então vai falar sobre o amor a Deus. Qual é o primeiro mandamento de todos? Essa é uma pergunta que nós fazemos e tem que ser rápido a resposta. Foi uma pergunta, então, que de um escriba para Jesus, está lá em Marcos 12:28. Ou seja, quando nós falamos qual o primeiro, está falando de principalmente, ou está falando de importância, o primeiro de todos. Então, quando esse homem chega a Jesus Cristo e pergunta qual o primeiro de todos os mandamentos, ele estava querendo dizer qual aquele que eu devo dar extrema importância, qual aquele que é muito importante. É imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Olha, qual foi a resposta de Jesus? Ouve, Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, mas ele vai continuar dizendo: amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Observe que Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta, porque a pergunta foi: olha, eu preciso saber o que é mais importante. Eu preciso saber o que é prioridade. Mas Jesus ele vai dizer: amarás teu Deus, né? E o próximo como a ti mesmo. Há uma íntima, quando ele fala isso, nós precisamos entender que há uma íntima relação entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Porque a Bíblia vai dizer: ninguém pode amar a Deus a qual não vê, se não amar o seu próximo a quem vê. Então observe que Jesus Cristo, ele não separa, embora nós precisamos entender que são níveis diferentes do relacionamento com Deus, do relacionamento com os homens, do relacionamento na sociedade ou com o meu próximo, ele não separa. Mas eu preciso entender que o amor a Deus, ele é em primeiro lugar. Eu preciso entender que ele é minha prioridade. Mas eu só vou entender isso quando eu também enxergar isso. O pastor da minha igreja, pastor Ivan, ele sempre diz o seguinte: olha, a cruz representa o amor que nós precisamos ter. O amor este vertical de nós para com Deus, mas também o amor horizontal entre eu e meu irmão. Então não tem como dissociar, mas eu preciso entender que ele é a prioridade. Amém? O 3:2 vai falar sobre discípulo de Cristo. E aí ele usa duas situações, duas aplicações. Ele vai falar sobre dissensão e aborrecer. E parece que essas duas palavras, elas chocam quando nós falamos em amor. Parece contraditório apenas lermos e estudarmos sobre a relevância da família quando nós nos deparamos com esses dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos aí essas duas expressões tão fortes. Porque em Lucas 12, do 49 a 53, ele vai falar sobre dissensão. E Lucas 14, 26 vai falar sobre aborrecer. Olha, eu quero ler para você, nós temos um tempo, né? Vamos ler então Lucas. Vamos pregar aqui a palavra do Senhor e ler Lucas. Vamos ler Lucas 12,
do 49 ao 53. Diz o seguinte: vim lançar fogo na terra, e quem mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a se cumprir. Cuidai-vos, que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Grave essa palavra. Ele veio trazer dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E aí, Lucas 14, 26, então nós gravamos aqui a palavra dissensão. Lucas 14, 26 vai falar: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha, dentro do contexto familiar, né, e conectados, né, ao resultado do relacionamento com Jesus Cristo, esses termos parecem não soar muito bem: dissensão e aborrecer. Porque dissensão indica desunião, ou de opinião e até mesmo conduta. Vai falar que não há uma união entre opinião e conduta. E o outro aborrecer significa amar menos. O que isso quer dizer? Ou seja, nenhum relacionamento deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Então, quando essas palavras dissensão e aborrecer, ela entra nesse contexto, ela não vem para causar intriga, mas ela vem para dizer o seguinte: olha, é necessário você colocar Deus em primeiro lugar. É necessário você colocar Deus num pilar maior. E aí talvez você pode perguntar: mas isso vai chocar muito a minha família? Mas isso vai entristecer porque a minha família é contrária? Olha, não fique assim tão triste, porque se você o coloca em primeiro lugar, se você o coloca ele como senhor da sua vida, você sabe o que acontece? Eu quero ler para você Salmo 27, 10. Por quê? Quando meu pai e minha mãe me desampararem, olha o que diz: o Senhor me recolherá. Deu para entender? O homem, ele é falho. O homem, ele erra. Deus não. Por isso que é necessário você entender que ele tem que ser o primeiro. Ele é o primeiro. Porque talvez no presente momento vai haver discórdia, como a Bíblia diz. Vai haver situações de desarmonia. Mas se você o coloca, pais e mães podem até abandonar. Mas ele não abandona. Quando você persevera, nós não falamos isso, acabamos de falar isso no tópico 2. Quando você persevera, você sabe o que acontece? Você conquista os outros pelo seu exemplo. Você conquista os outros pela sua conduta. Então, estabeleça ele como prioridade na sua vida. O 3.3, para caminharmos para o final, vai dizer: expresso no referencial adotado. O que isso quer dizer? Olha, Jesus é o referencial na vida dos cristãos, como está indicado em Efésios 5, do 18 ao 33. Vamos ler? Efésios capítulo 5,
Eu quero ler para vocês do versículo 18 até o 33. Do 18 ao 33 diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, não vos encheis do espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros de um corpo. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é esse ministério, grave isso. Digo, porém, respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Olha, Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele vai narrar, ele vai traçar um plano. É isso que eu e você precisamos entender. Um plano de conduta no relacionamento. É interessante que ele fala: leve a vida cantando, salmodiando e mais ainda respeitando, sujeitando uns aos outros. Olha, voltamos para a lição. Interessante notar o resultado de uma vida cheia do quê? Do Espírito Santo. Essa é a vida que nós precisamos ter, cheias do Espírito Santo. Como? Comunicação, culto e conduta. Quando você lê esse texto, você vai ver explícito aí o ato de comunicar-se, o ato da conduta e o ato, né, de culto. Temos a tendência de isolar apenas os versículos 22 ao 33. A gente começa talvez até porque a Bíblia ela vai colocando como tópico e do 22 ao 33 vai falar sobre os deveres domésticos, mas não podemos dissociar os versículos anteriores. Olha, porém também está expressando como a vida de uma pessoa comprometida é um relacionamento com Deus, ou seja, cheio do Espírito Santo. Porque se eu dissocio, eu não entendo como é que isso vai dar certo. Só vai dar certo porque o conselho de Paulo foi: não vos embriagueis ou não entregue a sua vida com o vinho, mas enchei-os. É como se Paulo estivesse falando: embriague sim, mas do Espírito Santo. Nesse contexto, as expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte dos discípulos são as seguintes, você vai ver expresso isso: sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. E aí é interessante porque Paulo ele vai falar de algo terreno para que você entenda o espiritual. E quando nós aplicamos isso no reino espiritual, quando nós entendemos e vivemos isso, as coisas terrenas começam a fluir. Quando você sujeita a Deus, quando você ama a Deus, quando você entrega a Deus, quando você vive no cuidado de Deus, quando você vive no sustento de Deus, no respeito,
o sacrifício, a obediência, a honra e a instrução, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Então entenda que é necessário o fluir do Espírito Santo em nossa vida. Amém, amados? Caminhamos para a conclusão. Olha, que o Espírito nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletimos isto em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em provermos um ambiente saudável, harmonioso para a glória de Deus. Amados, nós encerramos esse trimestre, pela misericórdia de Deus, aprendendo tanto sobre o contexto familiar. E aí, nós fechamos com essa última revista, com essa última lição, perdão, a lição 13, falando para mim e para você, que se eu tenho um relacionamento com Deus, a minha família dá certo. Se eu vivo uma intensidade com Deus, a minha família, ela vai ser sadia. Então, nós encerramos aqui dando uma dica para você. Relacione-se muito com Deus. Relacione-se intensamente com Deus. Viva tudo em Deus. E aí, sabe os problemas que você tem aqui com a família, os problemas que você tem de relacionamento aqui na terra, eles vão se resolver. Eles vão se encontrar. O grande problema é que nós não nos relacionamos com Ele. E aí, nós ficamos tentando amparar o relacionamento terreno. Aí nós ficamos tentando resolver as coisas terrenas e vamos perder muito tempo. Eis a dica. Relacione-se ao máximo com Deus, que o relacionamento familiar vai fluir de uma forma sadia. Que Deus abençoe sua vida, que esta lição possa mudar mesmo a sua vida, tá bom? Olha, essa é a revista. Eu sempre tenho dito, se você tem ela, por favor, guarde. Se você não tem, olha, que você compre, adquire. É uma benção. Quero orar por você e pedir que Deus abençoe a sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Papai querido, que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar as famílias que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Pai, que cumpra na vida dele os teus propósitos, que os relacionamentos que estão distantes possam estar mais perto. Tudo aquilo que está impedindo a harmonia, eu quero crer em nome de Jesus Cristo que vai haver paz. Nos ensina a colocar o Senhor como prioridade. Só assim veremos um milagre na nossa família, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe.